O fruto aparece quando as árvores recebem nutrientes e crescem. Ela vem de dentro para fora. O mesmo acontece em nossas vidas espirituais. Tentar fazer coisas boas sem um relacionamento verdadeiro com Deus é como colar frutas em uma árvore morta. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Quando você descobre uma nova dica de beleza, gosta de compartilhá-la, não é? Depois do programa de hoje, você vai querer enviar esse episódio para uma amiga, porque estamos prestes a ouvir como cultivar uma beleza que jamais desvanecerá com a idade. Aqui está Nancy em uma série baseada em Provérbios 31, chamada A Mulher Contracultural. Você já imaginou como era a mulher virtuosa? Você tem uma imagem dela em sua mente? Provavelmente, quando a imaginamos, pensamos em uma mulher fisicamente bonita, e talvez ela seria. Mas sabe de uma coisa? Não sabemos. Na verdade, estamos falando aqui não necessariamente de uma mulher em particular, mas de uma mulher que personifica e incorpora a combinação de traços e qualidades de caráter que significa ser uma mulher que anda com Deus. Acho que é por isso que não há nada em Provérbios 31 que nos diga como essa mulher é fisicamente. Não há nada que descreva suas características físicas. Não sabemos se ela é alta ou baixa, não sabemos se ela é magra ou gorda, não sabemos como ela era. Mas sabemos sobre a sua beleza interior, que o mundo não pode lhe dar, o tipo de beleza que você certamente não encontrará na capa de uma revista. Então hoje chegamos ao versículo 30, que fala sobre o tema beleza, mas não fala sobre isso da maneira que o mundo fala. Provérbios 31:30 diz: a beleza é enganosa. Eu pesquisei essa palavra enganosa hoje de manhã em um dos meus livros de referência e alguns sinônimos são farsa, fraude, sem valor, charlatão. O encanto por si só, sem um caráter piedoso, é uma farsa, é uma fraude, é apenas uma fachada, é uma cobertura. Isso me lembra daquele versículo em Provérbios que diz: como joia de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ela é uma farsa. Ela tem um charme físico, uma forma exterior de beleza, mas é uma farsa. Não representa a realidade. Colocar uma joia no focinho de um porco não muda a realidade de que ele ainda é um porco. E não importa o que você faça com uma mulher que é externamente bonita, se por dentro ela tem um coração que não é puro. Ela não é, de fato, verdadeiramente bonita. A beleza é enganosa, diz o trecho. E a beleza é passageira. Falando dessa beleza externa, não dura. E se você tem mais de 40 anos, você sabe muito bem como isso é verdade. Eu tento, de manhã, mas a essa altura do dia estou me sentindo acabada. Passa. Às vezes a beleza não dura nem pela manhã. Pode ser que você consiga manter a pose o dia todo, mas o fato é, não importa quanto spray de cabelo e maquiagem você usa, passa. E certamente passa com o decorrer dos anos. Essa é a beleza exterior, a beleza externa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Há um contraste aí, percebe? Encanto, forma exterior, beleza externa. A beleza é enganosa e é passageira, mas, e aqui está o contraste, mas a mulher que teme ao Senhor. Isso me diz que você pode ser uma mulher que tem um relacionamento reverente com Deus e não necessariamente ter uma beleza externa. Então, dada a escolha, o que é mais importante para você? Você diz, eu quero os dois. Bem, é isso que o mundo nos diz. Mas sabe, se você focar em conseguir a beleza externa, está investindo em algo que não pode durar e algo que em si mesmo não é particularmente significativo. Foi Deus quem fez a beleza.
Não há nada de pecaminoso em ser bonita. Não há nada de pecaminoso como mulher em se vestir de maneira atraente para o seu marido. Mas lembre-se, se é aí que você mantém seu foco, você está investindo em algo que não dura. E não importa o quão linda você seja, se você não tiver trabalhado o coração, nas atitudes, no espírito, no caráter, você fracassará. Uma mulher que teme ao Senhor, essa mulher, ela tem algo que é duradouro, algo que é verdadeiro, algo de grande valor. Isso não passará. Acho que este versículo, a segunda parte desse versículo, é a chave de todo esse capítulo. A mulher que teme ao Senhor. Você se lembra, aliás, como o livro de Provérbios começa? Estamos no último capítulo de Provérbios, o capítulo 31. Mas você se lembra do que Provérbios 1:7 nos diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o ponto de partida. Provérbios é o livro da sabedoria, como viver a vida com sabedoria, como observar a vida como um todo do ponto de vista de Deus, como lidar com todos os aspectos práticos da vida de maneira sábia. Onde começa? Com o temor do Senhor. Você quer saber como criar seus filhos? Quer saber como amar seu marido difícil? Quer saber como organizar suas prioridades? Provérbios fala sobre todas essas questões, mas onde tudo começa? Com o temor do Senhor. Se você não é uma mulher que teme ao Senhor, então, no final das contas, seus esforços para ser uma mulher piedosa serão como alguém que pega um pedaço de madeira, enfia no chão e depois pega as frutas, digamos pêssegos, e cola esses pêssegos na madeira e diz: pronto, eu tenho uma árvore de pêssegos. Você não tem uma árvore de pêssegos. Você tem um pedaço de madeira fincada no chão com alguns pêssegos nele. E algumas de nós, como mulheres cristãs, são um pouco como aquele pedaço de madeira no chão com apenas alguns comportamentos cristãos colados. Você vê, se você não tem um relacionamento com Deus que seja verdadeiramente espiritual, vital e crescente, se suas raízes não estão em seu relacionamento com Deus e você não tem o amor de Deus e a reverência a Deus correndo em suas veias, então os frutos que surgem não serão frutos espirituais. Assim que você desenvolver o temor do Senhor em sua vida, verá que não é tão difícil dar frutos. Eles vêm. Bem, não quero dizer naturalmente, eles vêm sobrenaturalmente. Os frutos estarão lá se você cuidar das raízes em seu relacionamento com Deus. Esta é uma mulher que teme ao Senhor. E isso significa que ela tem medo de Deus? Bem, em certo sentido, devemos ter medo de Deus. E um dia, aqui no Aviva Nossos Corações, eu adoraria fazer uma série completa sobre o que significa temer ao Senhor. Mas sabemos que, de acordo com Provérbios, temer ao Senhor significa ter uma confiança reverente em Deus, reverenciar a Deus, não tomar seu nome em vão, não tratá-lo levianamente, mas ter essa reverência, esse temor a Deus. E com isso vem um repúdio ao mal. Uma confiança reverente com um repúdio ao mal. Amar a Deus é odiar tudo o que Deus odeia. Então, isso é o que significa ser uma mulher que teme ao Senhor. Ela é uma mulher que vive na constante e consciente presença de Deus. Ela vive cada momento de sua vida, cada aspecto de sua vida, com a consciência de que Deus está presente, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o mal e o bem. Penso em quantas coisas da minha vida seriam diferentes se eu tivesse o tempo todo no temor do Senhor, consciente da sua presença. Quantas coisas eu não diria, lugares que eu não frequentaria, coisas que eu não faria, coisas que não comeria, se estivesse vivendo e comendo e andando consciente da presença de Deus. Se você deseja se tornar essa mulher virtuosa, desenvolva um senso de temor ao Senhor.
Porém, não tem como desenvolver isso sem passar tempo com Deus, em Sua Palavra. Sua Palavra, a Bíblia, ajudará você a desenvolver essa reverência por Ele, esse temor por Ele, essa confiança nele e esse repúdio ao mal. Então, tudo em sua vida girará em torno dessa consciência da presença de Deus. O encanto físico, a beleza física, essas coisas são uma ilusão. Elas são passageiras, elas são momentâneas. Elas podem atrair, mas não podem durar. O que dura é um relacionamento com Deus. E isso deve ser o foco e a prioridade número 1 de sua vida e da minha, se quisermos ser as mulheres que Deus nos fez para ser. A beleza exterior passa, não importa o que os comerciais digam. Mas se você desenvolve a beleza interior, ela permanecerá para sempre. Nancy DeMoss Wogemuth tem falado sobre a beleza de Provérbios 31, e ela voltará em breve com mais ensinamentos. Imagine ir até um balcão de produtos de beleza no shopping. Você espera receber algumas dicas de maquiagem e depois talvez queira comprar muitos produtos novos. Imagine que, depois de receber os conselhos, o atendente lhe dá o produto sem custo. Seria ótimo, não é? Essa situação é um pouco como o programa de hoje. Você está recebendo conselhos sólidos sobre desenvolver uma verdadeira beleza. Se você nunca entrou no site do Aviva Nossos Corações, entre e explore, encontre artigos, outros podcasts, testemunhos e muito mais. Tudo com o objetivo que você cresça e desenvolva um coração puro e belo. A beleza é enganosa e a beleza física exterior é passageira, não dura. Mas a mulher que teme ao Senhor, uma mulher piedosa, ela será louvada. As Escrituras estão dizendo aqui que esta é a verdadeira beleza de uma mulher, ser piedosa. Isso é o que dá valor e dignidade à sua vida. E é isso que a torna atraente para Deus e para as pessoas certas. Portanto, o ponto aqui é que a virtude deve ser seu objetivo principal, não a beleza física. E isso retoma um tema que lemos em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, onde Pedro diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Isso está em 1 Pedro 3, de 3 a 5. Reconheço que alguns desses versículos podem soar um pouco difíceis de aceitar na cultura de hoje. Mas, se quisermos experimentar a alegria, a plenitude, a paz e as recompensas que Deus tornou disponíveis para nós como mulheres, então só encontraremos isso vivendo como mulheres de Deus, mulheres que têm a verdadeira beleza escritural e espiritual. E que beleza é essa? Ela é definida neste trecho como uma mulher que tem um espírito gentil, um espírito tranquilo, uma mulher santa, uma mulher que confia em Deus e uma mulher que aceita a autoridade do seu marido. Você pode estar pensando, nossa, deve ser terrível viver assim. Bem, deixe-me dizer quem está realmente numa situação terrível. São as mulheres que eu ouço dia após dia, ano após ano, que por anos fizeram as coisas do jeito do mundo. Elas tiveram as coisas do jeito delas. Elas resistiram à autoridade de Deus. Elas resistiram à autoridade de seus maridos. E agora estão divorciadas, talvez várias vezes. Há algumas aqui neste lugar que trilharam este caminho difícil. Eu sei que vocês diriam, não vale a pena fazer as coisas do jeito do mundo. Algumas de vocês aprenderam por meio de lições difíceis, lições que desejariam que as mulheres mais jovens de hoje pudessem aprender,
sem ter que passar pelo que algumas de vocês passaram. Vocês diriam às mulheres mais jovens: temam ao Senhor, façam do jeito dele. Sim, é difícil, mas as recompensas são grandes. Há um trecho no Antigo Testamento, em Isaías 3, que nos dá um contraste, um tipo diferente de mulher. É uma imagem de mulheres que se concentram na beleza externa, em vez de no temor do Senhor. E eu gostaria de ler esse trecho para nos dar um contraste. Vimos a imagem da mulher que teme ao Senhor e como ela é verdadeiramente bela. Mas em Isaías capítulo 3, a partir do versículo 16, o Senhor diz: as mulheres de Sião são arrogantes. Elas são orgulhosas, são arrogantes. Essa é a atitude do coração delas. Lembre-se de que, invariavelmente, o que está em seu coração é o que vai se manifestar em seu comportamento e na sua aparência externa. Vamos lidar com as pessoas exteriormente. Vamos olhar exteriormente de maneira que refletem nosso coração interno. A mulher que teme ao Senhor tem um certo tipo de comportamento e beleza. Mas agora estamos falando de um tipo diferente de mulher, mulheres com corações arrogantes. E a Escritura diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O que ele está dizendo? A beleza desse tipo externo, mundano, desaparece, não dura. E o Senhor pode tirá-la tão rapidamente quanto você a obteve. O versículo 18 continua dizendo: naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em formas de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos e os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, os xales e as bolsas. Tudo isso não parece um pouco moderno? A Bíblia não está dizendo que essas coisas estão erradas, mas está falando sobre mulheres que têm o tipo de coração que está preocupado com o externo. E as Escrituras dizem que se esse for o seu foco, que isso vem de um coração arrogante em vez de um coração que teme ao Senhor, você vai sair perdendo. Deus vai tirar isso. Não vai durar. Continuando em Isaías 3, versículo 24, esse é um trecho muito gráfico. Diz assim: em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Eu não acredito que essa passagem esteja falando apenas do aspecto físico. Não acho que esteja dizendo que todas as mulheres ímpias um dia ficarão carecas. Esse não é o ponto. O ponto é que se você se concentrar no externo e o seu externo for influenciado por um coração arrogante e orgulhoso, então um dia todas as coisas que você achava tão bonitas, preciosas e valiosas serão tiradas de você. Você não terá nada para mostrar por uma vida inteira de esforço. Deus vai tirar isso e, em troca, você será uma daquelas mulheres que vejo com tanta frequência. Mulheres que parecem tão cansadas, parecem tão gastas. As rugas, a dureza em seus olhos, a miséria em seus corações. É um testemunho de que este trecho é verdadeiro. Entendo que no contexto imediato Deus está falando sobre a nação de Israel. E ele continua a dizer em Isaías 3:25, seus homens cairão à espada, seus guerreiros na batalha. E não vemos hoje homens que não são homens, que não são os guerreiros, os líderes que precisamos que eles sejam? Versículo 26, os portões de Sião lamentarão e se lamentarão, despojada, ela se sentará no chão. No contexto aqui é uma imagem do que acontecerá com a nação de Israel.
Mas não é interessante que Deus escolheu as mulheres para personificar a nação? Eu acredito que as mulheres, mais do que os homens, refletem o espírito e o coração de uma nação. Eu ouço muitas mulheres expressarem para mim que é uma preocupação e uma frustração para elas os homens não serem líderes. Os homens não são espirituais, os homens não são homens. Eu não estou dizendo que essas não são preocupações válidas. Deveríamos tornar isso uma questão de oração, em vez de crítica. Mas eu quero dizer que nossa nação é mais refletida pelo espírito, pelas atitudes e pelos valores das mulheres do que pelos homens. Quando uma nação perde as mulheres que têm virtudes domésticas e um coração voltado para a família e para o eterno, os homens e as crianças perdem esse mesmo coração. O mundanismo, o secularismo e a imoralidade que estamos vendo descrevem tão bem a nossa nação. Acredito que essas descrições são um reflexo de mulheres que não temem ao Senhor. Veja bem, não quero colocar toda essa responsabilidade sobre as mulheres. Os homens têm que prestar contas ao Senhor por suas próprias escolhas e valores. Mas, mulheres, temos muita responsabilidade e temos muito pelo que responder a Deus. No capítulo seguinte do livro de Isaías, vemos a solução de Deus, o plano de Deus e como Ele quer lidar com a maldade de uma nação e a maldade de suas mulheres. Em Isaías 4, lemos sobre Deus purificando e limpando as mulheres de Sião. Versículo 4 diz: O Senhor lavará a imundície das mulheres de Sião. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. A graça por meio do sangue de Jesus Cristo, a purificação, a perdão. O Senhor lavará a imundície das mulheres de Sião. Ele purificará as manchas de sangue de Jerusalém pelo espírito de julgamento e pelo espírito de fogo. Ouçam, mulheres, o avivamento tem seu preço. A purificação pode ser dolorosa. Significa arrepender-se de nossos caminhos arrogantes e egoístas e voltar a ter um coração humilde que teme ao Senhor. Mas então o versículo 5 diz: O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre todos os que ali se reunirem uma nuvem de fumaça de dia e um clarão de fogo flamejante de noite. O que é essa fumaça e o que é esse fogo? No Antigo Testamento é a presença de Deus. Você deseja a presença de Deus sobre a sua casa? Você deseja a presença de Deus sobre a sua igreja? Vocês estão tão preocupadas com suas casas, com suas igrejas, suas comunidades, como deveriam estar? Mas como conseguimos a presença do Senhor? As mulheres estando dispostas a serem limpas e purificadas. Isaías capítulo 4, de 4 a 6, diz: Sobre toda a glória haverá um cortinado, haverá um abrigo e uma sombra do calor do dia, um refúgio e um esconderijo da tempestade e da chuva. Ah, mulheres, à medida que estamos dispostas a andar no temor do Senhor, a sermos purificadas de nossa culpa, de nossa imundície, pelo fogo da presença de Deus, então Ele enviará para nossas casas, para nossas igrejas, para nossas comunidades, para esta nação, um novo senso de sua presença, sua proteção e sua glória. Tudo na vida flui de nosso relacionamento com Deus. No final das contas, isso é o que Provérbios 31 ensina às mulheres. Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta para orar daqui a pouco. Quando ouvimos ensinamentos úteis como o estudo de Nancy sobre Provérbios 31, é fácil dizer: sim, estou pronta para viver toda a minha vida para a glória de Deus. Então, chega a manhã seguinte, você está cansada, você está ocupada, está bombardeada por anúncios que dizem exatamente o oposto do que ouviu hoje.
É por isso que espero que você medite nesse ensinamento sobre Provérbios 31, na série chamada A Mulher Contracultural. Quando você estiver tentada a esquecer o quão é importante servir aos outros e focar em Deus, ouvir nesse vai ajudá-la a lembrar. Há tanto material rico nesta série. Você encontrará algo novo toda vez que a revisar. Caso tenha perdido algum episódio anterior, poderá acessá-los tanto no nosso site www.avivanossoscoracóis.com como no nosso canal do YouTube. No próximo episódio, ouviremos sobre algumas mulheres que demonstraram poderosamente qualidades semelhantes às de Provérbios 31. Algumas ouvintes tiveram a oportunidade de homenagear mulheres piedosas em suas vidas, e você ficará emocionada e inspirada ao ouvir essas histórias. Agora vamos orar com Nancy. Pai, confessamos que, como mulheres, pecamos contra Ti, por não temermos e reverenciarmos a Ti como deveríamos. E é difícil para nós admitirmos, mas nossos pecados, sim, nossos pecados, nossos corações arrogantes e nossos caminhos não santificados tiveram influências prejudiciais em nossas casas e em nossos relacionamentos, em nossos locais de trabalho, em nossas comunidades, em nossas igrejas. Então, Senhor, clamamos a Ti e pedimos que Tu limpes nossa imundície, que laves nossas manchas de sangue no sangue de Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de nós e que restaures o fogo e a nuvem da Tua presença sobre nossos corações, sobre nossas casas e sobre todos os nossos relacionamentos, para que a Tua glória possa ser vista, pois somos mulheres que Te temem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.